puder colocar já 11 minutos, porque eu fui interrompido aqui. Aí tem um minuto. Não? Bora, tá bom. deputado. Senhor presidente, em primeiro lugar, parabenizar aqui o... Senhor presidente, é zoado, esse barulho fica difícil até de concentrar. 12 minutos agora. Senhor presidente, em primeiro lugar, parabenizar aqui o trabalho do delegado, dos policiais que aqui estão presentes. Senhor Valdir Pires Dantas Filho, Renato Martins Carrijo e Dr. Leonardo de Castro. Parabenizar pelo trabalho em, com certeza, evitar uma tragédia que poderia acontecer naquele fatídico dia 24 de dezembro. De antemão, deixamos claro que, para nós, eu de direita, conservador, e fui eleitor de Jair Bolsonaro, sempre concordei e concordo que alguém que tem uma atitude dessa não passa de um bandido, e bandido merece ser preso. Então, parabenizo por essa atuação. Eu tenho aqui algumas perguntas pertinentes a esses fatos. Doutor Leonardo de Castro, aqui hoje foi falado sobre 3 inquéritos. Eu queria que o senhor me confirmasse o inquérito do dia 12 de dezembro, outro inquérito do dia 24 de dezembro e um terceiro inquérito que foi aberto esse ano para investigar ligações de George Washington com outras pessoas, que inclusive está sigiloso. O senhor confirma isso? Sim, confirmo. Nas investigações, os senhores conseguiram encontrar as informações da data da compra do armamento do senhor George Washington? Eu acredito que essa informação a gente tenha passado por essa informação, mas ela não consta nos autos. A gente só conferiu a regularidade do armamento. Tudo bem. As informações que temos é que foram há pelo menos um ano atrás. O que nos mostra que não foram adquiridas posterior aos resultados das urnas eletrônicas, posterior às eleições de 2022. Senhor presidente, eu tenho umas perguntas aqui para fazer, inclusive gostaria até que o deputado Abílio Bruninho também prestasse atenção. Doutor, aqui há pouco falou o deputado Rubens fazendo algumas perguntas, como por exemplo, consta que George Washington falou que fez a compra do armamento porque Jair Bolsonaro disse que o povo armado jamais será escravizado. E o senhor respondeu, consta nos autos. Esse consta nos autos é o depoimento flagrante dele, do dia 24? Sim. Certo. Então esse foi o depoimento do próprio George Washington do dia 24 de dezembro, correto? Correto. O senhor acredita que podemos levar em consideração as falas do senhor George Washington no depoimento flagrante como verdades absolutas? Sim ou não? Eu não tenho... Não, aí é opinião subjetiva, né? Um depoimento de um investigado pode ser considerado como verdade absoluta? Não. Sim ou não? Não. Ok. Foi falado aqui que dentro das investigações foi encontrado um rascunho de uma carta que seria direcionada ao então presidente Jair Bolsonaro. O senhor confirma isso? Sim. O senhor confirma que esse tal rascunho chegou a ser, de fato, redigido em uma carta e foi, de fato, enviado a Jair Bolsonaro? Pelo que consta nos autos, não foi enviado. Não foi enviado. Então também não confirma recebimento de Jair Bolsonaro, já que não foi enviado? Sim. Ok. Passados 30 dias, então, sobre esse suposto rascunho, então nada aconteceu, Jair Bolsonaro não tomou conhecimento, não fez nada, ou seja, totalmente contrário ao que o George Washington queria. Agora há pouco o senhor também falou aqui, e aí eu abro aspas, quando a relatora fez algumas perguntas pertinentes a algo anterior, a data da bomba, o senhor respondeu, abre aspas, não está relacionado aos fatos que nós investigamos, nós fomos acionados para investigar um fato e provar a autoria. Em seguinte, concluiu que os demais fatos estão sendo investigados em outras instâncias e que não tinha atribuição para investigar esses outros fatos, correto? Correto. Baseado na informação de que a investigação de Vossa Senhoria foi para investigar o fato e a autoria, e que também concorda que o depoente falou não pode ser levado como verdade absoluta, agora há pouco também passou um vídeo onde o senhor fala que nos resta ter um clima de paz e defesa da democracia. Algo o levou a achar que aquilo foi um atentado à democracia? Aquelas considerações que foram colocadas durante a reportagem
ocorreram após o dia 8. Né? Então, eu acho que o papel das, instituições... Deixa eu terminar. Ou então o senhor fala e depois eu falo. Não, é porque foi acordado que a gente poderia inquirir dessa maneira, certo, presidente? Então, o vídeo é referente aos atos do dia 8... Não, é isso que eu ia explicar. Tudo bem. Ali eu me referi a todos os atos, desde o dia 12, atos de depredação, atos de violência, colocação de uma bomba, e eu acho que todos esses atos não podem prosperar em uma democracia. Tá. Esse foi o sentido da minha colocação. A Polícia Civil, então, o senhor fez um elo aí entre os 3 casos, 12 de dezembro, 24 de dezembro e 8 de janeiro. Correto? E eu falei que o papel das forças de segurança no geral, e não só da Polícia Civil. Tudo bem, então que bom. A Polícia Civil do Distrito Federal atuou no inquérito dos ataques do dia 12? Sim. O senhor falou agora há pouco que a Polícia Civil identificou 28 envolvidos e individualizou as condutas de 11, correto? Sim. Sim? O senhor confirma que, por ordem do STF, o inquérito foi interrompido e remetido para a Polícia Federal? Sim. Sim? O senhor tem conhecimento de que alguém foi preso relacionado ao dia 12 de dezembro? Tenho conhecimento que alguns mandados de prisão expedidos relacionados ao dia 12... Mas tem a confirmação de que alguém foi preso? Sim. Existe alguma relação comprovada nessas investigações entre George Washington e Jair Bolsonaro? Não. Não? Ok. É interessante, né? Porque isso o público precisa saber. George Washington estava preso no dia 8 de janeiro? Sim. Sim. George Washington, dentro da cadeia, teve algum contato com algum dos manifestantes na véspera ou no próprio dia 8 de janeiro? Essa eu não posso responder, que eu não... Provavelmente não, até porque seria uma falha de segurança, sim, correto? Existe alguma relação ou algum elo entre George Washington e os atos do dia 8 de janeiro, sem ser o simples fato de que os presos do dia 8 provavelmente também estiveram no mesmo local onde George Washington esteve? Não. Não, nenhuma outra relação. Os autos não constam. Perfeito. Nas investigações, nós estamos aqui para investigar, senhor presidente, estão sendo interrompidos aqui. Nas investigações, lá no 24, 25 de janeiro, em algum momento, George Washington afirmou que manifestantes que estavam em frente aos QGs tentariam invadir a sede dos 3 poderes? Não. Não. Perfeito. Assim como consta no auto também o depoimento de flagrante dele, do dia 24, tivemos acesso também à audiência de custódia dele do dia 25. Consta nos autos também essa audiência? Nos autos da ação penal, sim. Da ação penal. O senhor teve acesso? Sim. O senhor sabe informar se a informação de que George Washington fala que estava sendo interrogado, no depoimento de flagrante dele, tinha um delegado da Polícia Civil e que no meio do depoimento houve uma troca por um delegado da Polícia Federal? Não, não tem essa informação. Mas sabe afirmar se isso não aconteceu? Não sei afirmar, realmente não fiquei sabendo. Tudo bem, aqui. Então, mas consta nos autos isso porque ele falou isso na audiência de custódia. Eu assisti a audiência de custódia no dia seguinte, né, na segunda-feira, e depois não assisti novamente. Não me recordo muito bem exatamente o que ele falou. Na audiência dele, ele fala que pediu para o delegado, e estava em um clima de paz com o delegado da Polícia Civil, entrou o delegado da Polícia Federal, ele pediu para retirar o termo Jair Bolsonaro do depoimento dele, e o delegado não retirou. Isso consta nos autos? Acredito que sim. Acredita que sim. Então é um depoimento dele, assim como os depoimentos que agora há pouco o Rubens falou. É apenas uma fala do George Washington. Sim. Sim, perfeito. Então consta nos autos também que o delegado, quando ele pediu para ler, o delegado não permitiu, gritou e fez que ele assinasse. Eu não me lembro. Consta nos autos a audiência de custódia. Sim, a audiência de custódia está nos Então isso está no mesmo nível de verdade das palavras e das frases que Rubens agora há pouco acabou de falar, sobre o povo armado jamais será escravizado, que foram falados pelo mesmo depoente. Tudo isso faz parte dos depoimentos do George Washington. Perfeito, então. Me sinto contemplado, senhor presidente. Obrigado. Muito obrigado, deputado André Fernandes. Com a palavra o senador Isalcir Lucas. Presidente, só para constar que a relatora era muito importante que estivesse aqui presente para ouvir isso. Ela está a caminho, deputado. Mas, obrigado. Ela está a caminho. Obrigado, presidente. Primeiro eu quero, sem querer desmerecer os outros estados, né, mas apesar da gente estar em 20º lugar na remuneração dos policiais, nós temos os melhores policiais do Brasil. Então, parabenizo aqui os nossos policiais. Presidente, eu vou ser mais sintético, porque praticamente muita coisa foi falada aqui. Eu só quero
levar ao conhecimento, nós temos a Lei 13.260 de 2016, que trata da lei de antiterrorismo. E essa lei coloca as suas razões, a finalidade, né, o que caracteriza de fato terrorismo. O artigo 2º, parágrafo 2º também da lei estabeleceu que os atos de terrorismo ali citados não seriam aplicados à conduta individual, coletiva e tal. Isso está na lei. Na sentença condenatória, em momento algum, fez alusão a crime de terrorismo, mas sim crime de explosão, crime de perigo. Portanto, o encontro foi, nesse caso específico, né, por ocasião a própria sentença, diz que os acusados se conheceram por ocasião das manifestações, quando resolveram praticar o ato criminoso. Portanto, o encontro foi por acaso e não premeditado. Ademais, a sentença demonstrou inconteste a imperícia do George para montar o artefato. Inclusive, ele fez essas pesquisas que foram citadas aqui na internet e a referida montagem foi de última hora. Então, eu pergunto, né, ao nosso delegado, aos nossos policiais, o ato do dia 24 de dezembro seria classificado como um ato de terrorismo, segundo dispositivos legais citados aqui? No entendimento de Vossa Senhoria? De acordo com a lei, não. Há um dispositivo que excetua essa situação, né, de manifestações, talvez parágrafo 2º do artigo que tipifica o terrorismo. Vossas Senhorias têm o entendimento, né,